Boa noite, agora boa noite. Vamos retornar então às atividades do simpósio. Damos início então à conferência de abertura do nosso simpósio Psicanálise, do GT de Psicanálise Clínica Ampliada. Temos a satisfação de ter aqui conosco a professora Miriam Debier Rosa, que tem um trabalho que é inspiração para muitos dos nossos trabalhos do GT, Miriam, né? E que a professora Miriam já tem anos de pesquisa com essas temáticas, ou em torno, ou tangenciando essas temáticas que a gente está propondo no evento. Miriam, quero te agradecer imensamente, em nome também da comissão organizadora do simpósio, né, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade em vir fazer uma conferência para a gente. Professora Miriam Debier Rosa é professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política e coordenadora do Veredas, Migração e Psicanálise. Miriam, te agradeço desde já e estou aqui atenta à tua fala para a gente promover um debate na sequência. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas e todos, a todas as pessoas. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite, embora seja uma responsabilidade enorme, né? Vocês estão aí nesse debate, nessa produção, e nesse empenho, né, em trabalhar essa temática há muitos anos, né, como também nossos grupos. Então, eu recebo com muita alegria o convite, mas também sei o tamanho da responsabilidade que é estar aqui e falar com vocês. Então, eu quero agradecer a coordenadora do evento, né, a Kátia Torucala Brasil, a Elaine, que foi quem falou comigo aí o tempo todo, e aos demais colegas, um prazer estar com vocês, uma vez, um prazer reencontrar cada um aqui. Então, eu pensei em trazer um pouco aqui a pergunta, né, sobre como que a praxis da clínica psicanalítica pode se pensar ou dar continuidade quando o laço social é organizado pelas formas estruturais de dominação que autorizam as violências, segregações, e expulsões dos sujeitos, né. Então acho que essa é uma questão que nos habita aqui, né, acho que é por onde a gente tem pensado e, particularmente, essa questão que nos vem, acompanhando tem ficado mais agudas, né, nos tempos de hoje. Mas, eu acho que, dialogando aqui também com a mesa que abriu tão bem, que já fez uma baita de uma introdução aqui à temática, né, eh, a gente continua apostando nos laços democráticos e que a psicanálise, assim como os direitos, são para todos, né. E eu acho que, nesse sentido, nos cabe, nos preparar para essa luta permanente, né, de apostar, no na perspectiva, né, democrática, né, apostar na conversa está aqui com a Tessa, nessa possibilidade de que, enfim, né, a a nossa sociedade é para todos e é com todos que queremos, continuar, trabalhando, e acho que a psicanálise, nesse sentido, tem uma posição política, muitas vezes micropolítica, mas nem por isso menor, né, mas que, é o que dá sentido a gente continuar aqui na luta. Então, queria primeiro fazer um pouco essa introdução, né,
desafios aí do tempo que vivemos, para depois entrar um pouco mais no que caracteriza essa praxis, né. Então, lembrando aqui que a gente está vivendo num tema em que os laços sociais são atravessados pela lógica da guerra, né. Então, se a relação guerra e política foi debatida por vários autores como continuidade ou como ou guerra ou política, tem sido, implementado um modo de funcionamento do campo, social pela lógica da guerra, né, o que tem uma incidência sobre as relações, né, sociais, sobre as relações pessoais, muito destrutiva, né, e muito convidativa não para laços de solidariedade, mas para laços de, opressão, de domínio e de violência, né. Então, ou seja, temos aqui um tempo de incitação, né, a esse tipo de laço, porque interessa à política que a gente não faça laço, né. Então, então a ideia é que a psicanálise trabalhe na contramão dessa tentativa de isolamento dos sujeitos, cada um ali com a sua sensação de fracasso pessoal, de exaustão e de solidão, e de perda mesmo de sentido daquilo que é estar vivo, principalmente a juventude, né. Vocês têm acompanhado as últimas pesquisas que estão falando aí do desânimo e da falta de vontade de viver dos jovens, né, que sempre impulsionaram as transformações, né. Então, dá para, pensar aí nos afetos, tristes, né, como, hã, que que o do na da ideia de que esses afetos, né, como a raiva, o ódio, são habitados, né, eles transformam as pessoas em pessoas, eh, tristes, pessoas desvitalizadas, né. Então, acho que é esse contexto que a gente está vivendo, né. Que também carrega uma promessa bastante, deletéria, né, que é uma promessa de que, cada um pode, gozar infinitamente da exploração do outro, né. Ou seja, se isso ocorre, né, se você vive uma situação que te explora, você busca um outro sobre quem você também pode explorar, né. Então esta ideia que vai, trazendo não para além da exploração, a possibilidade de aumentar a crueldade e as formas ah, de um laço em que o prazer, o gozo, né, fica centrado, nesse tipo de laço, é um convite que esse tipo de discurso social, da atualidade nos tem feito, né, com uma promessa, uma falsa promessa de que, a realização está nessa dimensão, né. Esse tipo de narrativa embasa, como a gente sabe, né, pela desqualificação do outro, pela retirada da humanidade do outro, embasa as narrativas que disparam as guerras, justificam guerras. E a gente tem sido invadido pelas imagens horríveis de guerras, não mais guerras contra, potências, né, mas guerras que miram aquilo que, tem sido, né, o valor mais importante, na nossa sociedade, que é investimento nas gerações futuras, né. Então eu me lembro de um historiador que falava das questões do terrorismo, e fala de uma cena em que tinha toda uma trama para assassinar um general. A hora que o general desce do carro de mão dada com a sua neta, todo
toda a combinação, todo o plano é imediatamente dissolvido, porque a preservação da criança é um valor humano fundamental. E não é o que temos visto, né? Nós temos visto que o alvo tem sido as crianças, ou seja, o alvo tem sido a nossa humanidade, os valores que nos mantêm vivos, né? Então, enfim, não tem sido fácil, né, conviver com esse tipo de incitação, né, que vem também com uma pobreza de linguagem absurda, né, as narrativas muito empobrecidas, acirramento das posições. Então, eu sou do bem, o outro é do mal. Se você não pensa exatamente como eu penso, você passa a ser do mal, né? Se você põe uma questão, uma crítica, né, em questões que, teoricamente, a gente concordaria, mas você fala, olha, mas será que não é bem assim? Será que é esse o caminho? Né? Você imediatamente, né, você é cortado, já está do outro lado, já é classificado. Isso não é só da direita, da esquerda, do campo também humanitário. Então, está difícil de conversar, né, gente? Está difícil de debater, está difícil de manter uma posição crítica frente à complexidade dos temas que que estão presentes aí, né? O resultado disso é esse aumento enorme de questões de saúde mental que né, a nós como psicólogos, também como cidadãos, nos remete a pensar que outras formas a gente pode pensar, pode atuar, pode apostar, para nos deixar invadir por essa ideia da impossibilidade, né, invadir pela impotência, né, porque parece que já está tudo escrito, parece que já está tudo feito e que somos pequenos demais para transformar o mundo. E isso nos põe numa posição simplesmente de deixar rolar, né? E que é exatamente o contraponto de uma posição justamente de construção da sociedade que vivemos, transformação da sociedade que vivemos, a partir do lugar que ocupamos e do modo que podemos fazer, né? Então, acho que essa aposta que está presente aqui no tema desse simpósio, né, Psicanálise Clínica Ampliada, Vulnerabilidade, Inclusão e Diversidades, né? Inclusão, pensando a questão das diferenças. Por isso que eu queria abordar, enfim, essa ideia da gestão da lógica da guerra e da desumanização. É preciso entender esses mecanismos, a produção desses mecanismos, porque justamente cabe à psicanálise não eliminar, mas desmontar a eficácia desses discursos, né? E para isso a gente precisa ver como que esses discursos nos capturam, né? Né? A ponto de pensarmos aí, estarmos numa sociedade já dada, numa posição já estabelecida. Então, essa ideia, né, de que a democracia é uma utopia num sentido de irrealizável, né, nos lança a uma distopia, né, nos lança a uma perda aí da possibilidade de pensar o outro como um parceiro, né? Então, é muito esperto, né, essa ideia do outro como uma ameaça, o outro como inimigo. E não estou dizendo só o outro da outra bolha, né? Não estou dizendo da outra família, ou da outra etnia.
é também, né, mas é também o outro da própria família, né, todos nós vivemos isso, né, uma certa dissolução, de laços familiares, por conta desse tipo de radicalização, desse tipo de exclusão. Então, essa ideia de que o outro é uma ameaça privilegia 2 tipos de afeto: o medo do outro, né, e o ódio ao outro, porque o outro não só é uma ameaça, mas ele, não nos permite gozar infinitamente, cumprir essa promessa, fadada ao fracasso, né, de que é possível ter tudo e, enfim, usufruir da vida nessa venda de uma felicidade infinita. Então, essa transformação no outro como monstro, como aquele que me prejudica, como aquele que impede a minha satisfação, né, é uma das estratégias, extremamente afinadas, em relação a essa construção desse sujeito da contemporaneidade. Tem um grupo lá na no meu laboratório da Psicanálise, Sociedade e Política, né, que começou a estudar essa questão dos monstros, né, e escolhemos aí, né, o Diego Pena, que fez um doutorado sobre isso, Rodrigo Gonçalves, o Ivan Estevam, estudando, os monstros, né, então os zumbis, os vampiros, né, como, imagens, metáforas que dizem de como a gente tem, pensado o outro, né. Então, a horda de zumbis maltrapilhos, sedentos de devorar o outro, né, sem possibilidades de pensar, né, onde só sobra para aqueles que ainda são humanos, fugir e se esconder desse outro irracional, desse outro, esfarrapado. É, por outro lado, os vampiros já vêm da nobreza, né, já vêm ali do norte da Europa, já são os condes, já são os nobres, que nos seus castelos promovem, festas incríveis, luxuosas, né, Ibsen, não, acho que não. Mas que, vivem, do sangue do outro, né, vivem retirando a sua própria vida da vida do outro, né. Então, a imagem do vampiro que não tem imagem no espelho, né, porque ele mesmo não tem vida, né, então tanto vampiros como os zumbis são desprovidos de vida própria, né, e mesmo todo esse poderio do vampiro, que não deixa de ser né, uma imagem aí do capitalista poderoso, mas morto, né, porque esta é uma questão colocada por vários autores, né. Quem desumaniza o outro se desumaniza. Não há ação de humilhar, de explorar e desumanizar o outro. Fanon, enfim, os vários filósofos colocam essa questão, sem ele mesmo perder a sua própria humanidade, né. E essa estratégia de construir essas figuras monstruosas, como a figura do outro, e não é por acaso esfarrapado, que é justamente a população periférica, que é justamente a população que pode promover algum movimento social de restaurar os seus direitos, restaurar os seus lugares sociais, que promove muito medo, né. Então, na hora que isso vira, né, é encenado no cinema, esse colega me fez assistir um monte de filme de terror, né. Gente, ser orientador não é fácil também não.
filme de vampiro, de zumbi, mas que vai trazendo também uma certa concepção de que tipo de mensagem nos querem fazer acreditar, né. Sendo que, né, a investigação, que esses colegas vão trazendo é que, os zumbis partem, justamente da história do Haiti, dos voodoos, né, que vem também do negro escravizado nas plantations, né, e que torna o Haiti o primeiro país que consegue enfrentar os exércitos europeus. Então, vamos dizer, esse imaginário, né, dessas pessoas, né, se vocês olham as fotos, dos zumbis, pessoas que têm os olhos, estranhos, né, e figuras monstruosas, na verdade são fruto da ideia dos exércitos europeus que perderam a guerra para eles, né. O Haiti recuperou a sua independência a partir enfrentando, exército de Napoleão, os ingleses também tinham tentado já. Então, essa tramutação do outro nessa imagem monstruosa é uma estratégia política que precisamos de sistematicamente, desconstruir, né. Então a gente tem a sorte de ter aqui o Zumbi dos Palmares, né, que, mostra justamente um outro tipo de imagem, um outro tipo de posição que aqueles que lutam pelos seus direitos, que lutam pela consideração, de sua posição no mundo, de um lugar de fala, pode ocupar, né. Então, acho que é importante a gente pensar nessa estratégia da monstrualização do outro como um ponto em que fica naturalizado que, por conta do outro ser um monstro, eu posso, justificar, sem culpa, a minha própria destrutividade, a minha própria violência, a minha própria opressão em relação a esse que, afinal, é um monstro e precisa ser destruído. Então, é um jogo, né, de discursivo, que, arrebata os sujeitos. Então a gente acaba tendo, né, junto e às vezes na mesma pessoa, um pouco dessa guerra cotidiana, que é entre as pessoas que estão melancolizadas, né, porque não vale a pena esse mundo, que não tem um futuro disponível, o mundo está acabando, está no fim, né, então só me resta não tem um projeto, não tem um projeto de vida, não tem um projeto de mudança, e, essa outra posição, narcísica, ressentida e convicta a atacar o outro, até porque o discurso é uma licença para odiar. Lembra do filme Licença para Matar? Tem. Hoje nós temos licença. Eu nomeei assim um texto que faz algum tempo, acho que eu devia ter falado licença para matar mesmo, né, não só para odiar. Que dá, né, uma consistência narcísica e uma, ideia de poder, de prazer nessa potência que é fruto de se mostrar maior e melhor do que o outro, mas que não né, é um tipo de potência que se dilui no momento seguinte. Então ela é infindável, porque eu preciso de cada vez mais encontrar mais vazão desse tipo de ação, porque eu só vou me sentir bem, né, quando eu estou né, humilhando, né, destratando, retirando do outro aquilo que ele tem, mesmo que não me interesse, né, mas porque eu só consigo me considerar alguém se tem alguém
que está inferiorizado e dominado por mim. Então, essa guerra cotidiana que a gente tem vivido, né, nos laços, tem gerado aí esse tipo de operação libidinal. Né? De um lado, essa operação de uma libido voltada ao gozo, né? E, de outro lado, dessa deslibidinização, né? Melancólica, de que não tem lugar para mim, que só me resta, como no filme Melancolia, sentar e esperar o mundo acabar. Né? Então, não estamos aqui para isso. Né? Estamos aqui para mostrar as forças que estão operando e que tentam nos convencer de que esse é o jeito de habitar o laço social. E que forças são essas? Né? Na verdade, a gente tem modos de dominação tradicionais que estão aí muito presentes, né? Que são o patriarcado, né? O colonialismo, e com a cereja do bolo, que individualiza e transforma em mercadoria, também como já foi falado, do capitalismo e o neoliberalismo. Então, acho que vale a pena a gente revisitar um pouco essas estruturas, né? Porque a gente pensa, em geral, o patriarcado como uma dominação masculina, mas ela é mais do que isso, né? Ela é uma estrutura de sociedade que define quem é capaz de pensar, quem não pensa, né? É puro instinto, é puro corpo, né? É selvagem e, portanto, não tem possibilidade de ocupar lugares de decisão, postos de autoridade, né? E que tem, justamente porque não conseguem pensar, tem que simplesmente obedecer. Né? Então, essa lógica, né, patriarcal que divide, né, as pessoas, e principalmente, sem dúvida, essa superioridade masculina em relação à mulher, que esteve presente na história, mas que, como temos visto, né, ultimamente, tem se renovado enquanto uma forma de domínio para destinar esse ódio que eu estava dizendo. Né? Então, esse tipo de organização libidinal toma a cena, de novo, de um jeito que nos assombra. Né? Então, a retomada dessa posição de que o outro precisa de obedecer a ponto de não ter vontade própria. Ele está submetido à vontade própria. Inclusive usando o sexo como um signo de poder. Né? Sabemos isso nas guerras, como os estupros são arma de guerra, mas não só nas grandes guerras. Nessa guerra cotidiana, essa questão tem aparecido novamente. E sinto muito dizer aos machistas, ou aos supremacistas, isso é muito pouco libidinoso, né? Libidinal. Isso é muito pobre em termos de sexualidade, né? Porque isso é puro abuso de poder. E poder e sexualidade ocupam lugares diferentes, porque sexualidade é uma dança com o outro, né? É construir com o outro um laço, construir com o outro essa possibilidade de estar junto, né? E de gozar junto, inclusive. Né? Então, essa forma empobrece, né? Parece que a posição masculina ganha, mas ela também perde, como eu estava dizendo no começo. Né? Ela também perde humanidade, perde sensibilidade. O colonialismo vai nessa direção, né? Ele avança em cima de populações inteiras. Bom, metade da população já está dominada, que são as mulheres, agora vamos aos continentes. Então, o colonialismo avança nessa perspectiva. São os selvagens, terra de ninguém, onde eu vou levar a minha cultura,
onde eu vou não levar minha cultura, levar a cultura, porque a outra não é cultura, né? Então, o colonialismo promove esse desastre em nome sempre da posse da terra, da posse dos bens, da posse do corpo, da posse da fala, da posse do desejo, né? Então, essa concepção de posse, de ter, é aperfeiçoada, né, pelo capitalismo. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou, né? Então, né, essa ideia, né, da lógica da mercadoria se soma a essas duas outras formas para potencializar essa questão, ainda no liberalismo, individualizando. Então, o meu fracasso, o seu fracasso, na verdade, é absolutamente individual. O seu sofrimento é porque você não tem capacidade, é porque você não fez o suficiente e deve fazer um esforço a mais, como diria Sade, né? No livro, né, que trabalha justamente sobre sadismo. Então, desse modo, a gente tem visto como o próprio inconsciente tem sido colonizado por esses discursos de poder, né? Onde o que seria do inconsciente, que é o lugar, né, onde circula o grande outro, ou seja, o campo da linguagem, o campo das possibilidades, neste lugar se torna imperativo o lugar do poderoso do momento. Então, deixa de ser o outro com maiúsculo e passa a ser o outro com minúsculo. Por isso que o Lacan vai dizer que o inconsciente é a política. E por isso que a gente vai ter que descolonizar o inconsciente na medida em que se traz à tona o tipo de discurso que está imperando na atualidade e que não é um discurso, o único discurso possível, que não é o discurso mais moderno, mais atual, e justamente ao contrário, ele é o mais primitivo. O ódio é o mais primitivo dos afetos, né? É aquele onde o sujeito é ele não se divide, ele é cheio das certezas, né? Então, ele põe o sujeito totalmente, aí sim, sem possibilidade de pensar, de se autocriticar e mesmo de pensar na complexidade das situações da vida. Então, essas manipulações aí pelo pelo convite a odiar, né, estão presentes nessas hierarquias. Bom, esse espetáculo, então, da violência, que hoje com as mídias não só basta ser violento, mas tem que mostrar que é violento, né? E as pessoas que trabalham também na área da comunicação mostram como o excesso de imagens violentas promove a dessensibilização, né? É isso que estão tentando fazer com a gente, né? Dessensibilizar. Então, nos cabe aí pensar como essa pedagogia da crueldade, como vai dizer a Rita Segato, supõe um outro tipo de pedagogia para que possamos retomar aí um lugar de praxis. Praxis no sentido de transformação, né, de transformação, sabendo, né, os laços discursivos que nos habitam. Nesse sentido que a psicanálise precisa de pensar numa clínica situada, né, situada e ampliada nas suas perspectivas de ação, né? Então, a clínica situada
ela vai dizer: olha, não há clínica sem o território, não só o território geográfico, como também, né, a periferia é um território, as periferias do mundo também são territórios, mas territórios psíquicos, territórios afetivos, né? O corpo é um território, né? A invasão de um corpo é a invasão de um território. A valorização de um corpo é a valorização de um território, né? Então, nesse sentido, a clínica situada, ela precisa saber em qual território ela está atuando, porque as perspectivas de um território, vamos dizer, de onde a própria clínica foi tirada, europeu, do século passado e tal, que tem dispositivos que até hoje são muito interessantes e muito importantes, mas dentro de um certo território. Em outros, não, né? Em outros, é necessário construir uma possibilidade de ocupar esse território. Um território onde o psicanalista é o estrangeiro, o psicanalista é o estranho, né? Um território que ele muitas vezes precisa de ir junto ao outro que está sofrendo, porque quando o sujeito narcisicamente está destruído, ele nem registra como sofrimento a sua dor, né? Então, é necessário, né, que o sujeito possa nomear, historicizar, né, construir a sua própria memória, a sua história, para que ele possa se localizar dentro do sofrimento. E mais do que dentro do sofrimento, possa se localizar em termos da sua própria história, em termos de qual é o ponto em que ele deseja viver, né? Então, se a estratégia clínica tradicional vai pela desconstrução, né, pelo sintoma, né, a estratégia, né, dos sujeitos, quando a gente vai abordar os sujeitos já desconstruídos, por terem sido sistematicamente traumatizados, humilhados, por estarem numa posição em que sua voz não tem lugar, né? A clínica precisa abordar justamente a possibilidade de que esse sujeito comece a nomear aquilo que está acontecendo com ele, a resgatar o ponto a partir do qual ele se posiciona como um sujeito, né? E isso faz toda a diferença, mas tem uma outra tipo de estratégia, como, né, a clínica ampliada. Então, a eu penso que, né, nesse momento, pensar nos marcadores sociais como, organizadores também de uma certa clínica é, um ponto fundamental, da clínica ampliada, né? Ou seja, ou para localizar esses territórios em que o sujeito está presente. Então, hã, queria, assim, um pouco contar né, acho que tenho, muitas experiências, vocês têm várias, né, mas como, uma experiência que eu tive numa supervisão de um caso, que era de uma senhora, vinda do interior rural do Nordeste para São Paulo, que conseguiu, com muito custo na sua trajetória, um lugar, um emprego, uma possibilidade e, mais do que isso, ela conseguiu que os 2 filhos, se tornassem universitários. Então ela estava sendo atendida na clínica da USP, e muito orgulhosa desses 2 filhos, né, que estavam estudando na USP, portanto, eram sinais de que ela tinha realmente criado um outro patamar de vida e de história. Mas, apesar dos tratamentos contínuos, ela tinha uma dor no corpo que não passava, né. O corpo todo dizia
né, que algo não estava bem, embora os médicos dissessem que ela não tinha nenhuma doença física, né. Então, esta dor que não passava estava ali presente, de uma forma ela tinha aderido à religião evangélica, né, era uma líder dentro desse campo e, enfim, estava dentro do tratamento. E o tratamento tem um momento que começa a aparecer uma mudança, que era com ela extremamente incomodada, quando a filha, que estava estudando na universidade, começa a se transformar. Ela começa a assumir a sua negritude. Ela começa a soltar os cabelos, ela começa a visitar, religiões, hã, de origem tradicional africana, né. E ela começa a ficar indignada, inclusive dizendo palavras que poderíamos dizer quase que racistas em relação à própria filha. Rompendo aí com a filha, e com hã, essa esse medo absurdo de que a filha aparecesse de outro jeito. Até porque, né, por experiência, o lugar do subalterno é um lugar invisível, né, não é para ser visível. E quando, né, esse subalterno aparece, é para ser foco de agressões. Então acontece uma coisa muito curiosa, a professora dessa moça a convida para fazer uma apresentação num lugar público, na Casa das Rosas, em São Paulo, que é um lugar que tem eventos. E ela fica apavorada, não quer ir, mas o resto da família fica super animado, então vão os primos, vai família, vai, enfim, todo mundo, e ela vai emburrada, mas vai. E a menina começa a construir uma trajetória, né, dos sujeitos que vêm do campo rural, retomar o que é a história do povo negro, né, no Brasil, trazendo conexões que ela certamente nunca tinha pensado e nunca nem conhecia. E ela começa, ainda emburrada, olhar, né, para a família e começa a ver a irmã se emocionar, os primos entusiasmados, começa a ver toda uma comoção ali em torno daquilo que estava sendo, hã, dito. E nessa cena pública, né, eh, que resgata publicamente, formas de se dizer, né, ela vai podendo escutar um pouco melhor o que a filha estava dizendo. Então, estou contando esse caso porque, né, muitas vezes só na cena individual, ou seja, no um a um, no psicanalista com o seu paciente, as dores históricas não conseguem, esses discursos que também estão presentes, não conseguem ser, quebrados, eles precisam de testemunhas, eles precisam de ser ditos no campo público. Nesse caso, foi enfim, um acontecimento em que você tem uma transmissão às avessas, de uma geração posterior à geração anterior, o que é uma coisa muito interessante que tem acontecido, inclusive nas questões aí, da mulher, na questão, né, do que o feminismo tem trazido para as mulheres, enfim, da minha geração, né. Então, essa ideia, então, de que a clínica ampliada precisa de inventar dispositivos que não estavam, pensados, né, tradicionalmente em outras clínicas, e inventar a cada território é, vamos dizer, o mais, legítimo em termos do que é a construção da psicanálise.
Então, não é uma lateral, não é uma aplicação, não, ela é recuperar os fundamentos teóricos e éticos da psicanálise, que vamos lembrar como Freud experimentou vários tipos de formas de abordagem, até ele encontrar uma em que realmente o inconsciente pudesse ser escutado, né. Então, eu acho que a gente tem um trabalho enorme pela frente, enorme porque hã, cada experiência tem a sua singularidade, né, mas é esse desafio de poder, hã, de poder efetivamente escutar o outro que nos é desconhecido, o outro para quem somos estranhos e, muitas vezes, o outro para quem representamos exatamente esse lugar de poder tão destrutivo. Né? Então, não está dada a construção de uma transferência, não está dada a construção de um lugar de escuta em que outros territórios fica automaticamente dado. Né? Então, eu vou procurar meu analista, eu já tenho, mesmo antes de conhecer, uma certa ideia do que é a psicanálise, do que é, enfim, que às vezes se decepciona, inclusive. Né? Mas, enfim, o que precisamos, o que a clínica ampliada precisa é também, recuperar esses dispositivos básicos freudianos de construção da transferência, da contratransferência, pensar a contratransferência, pensar a associação livre, pensar, enfim, os limites de certos tipos de prática e, portanto, inventar com o outro práticas possíveis, acho que é esse, vamos dizer, a missão mesmo do psicanalista da nossa época. Então, queria um pouco deixar aí meus parabéns para vocês que estão apresentando os seus trabalhos, as suas experiências, registrando essas experiências, trazendo para a saúde pública, trazendo para o conjunto da população, né, indo, né, eu gosto do termo clínica migrante, né, ou seja, migrando para o lugar onde estão os sujeitos em sofrimento, né, as instituições, a rua, ocupando esses lugares para produzir um tipo de escuta que, bem sabemos, permite ao sujeito recuperar aí o seu lugar de um sujeito desejante. Então, queria desejar um ótimo evento para vocês e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, contando o que andamos pensando por aí, muitas vezes juntos. Obrigada. Obrigada, Miriam, pela tua fala tão situada, tão atenta, né, à nossa realidade social, concreta, política, enfim, né, nesses tempos que a gente vive. A conferência ela não tem abertura para um debate, tá? Então, me cabe aqui fazer alguns breves comentários e deixar questões em aberto para que a gente possa retornar amanhã e que a gente possa continuar a conversa. Mas, Miriam, eu queria te colocar alguns pontos, assim, né? Primeiro, eu acho que da feliz escolha em te chamar para falar nesse evento, porque acho que a tua proposição, né, de uma clínica sociopolítica do sofrimento, que foi tua tese de doutorado, uma tese que vem né, de muitos anos de pesquisa, prevenção, trabalho no teu laboratório, com os teus orientandos, né, na USP, com as tuas trocas, eu acho que nos localiza para que a gente possa entender essa relação, né, desse sofrimento, que esse sofrimento não é só aquilo que aparece na clínica, mas que tem uma dimensão desse sofrimento que também é social e política. Então, acho que esse teu trabalho é um marco, eu acho que eu vou dizer, pelo menos para mim, para os meus trabalhos, né, quando
vou escutar trabalhadores adoecidos, quando vou escutar migrantes e refugiados, né? Como essa referência me ajuda muito a pensar um trabalho possível da psicanálise com esses sujeitos, né, tão deslocados, né, do campo simbólico que hegemonicamente está constituído. Então, eu queria trazer isso. Eu queria trazer um pouco também. Tu estavas falando aqui, quando tu começa, traz uma leitura da realidade social a partir da guerra. Eu fiquei pensando que coisa mais atual, né? Porque, claro, a gente fala dos conflitos nas grandes cidades, não precisa ser grande hoje, né? Vários espaços urbanos e rurais, enfim, a gente vive as questões da violência, das guerras, né, que acontece. Mas eu acho que num tempo em que a gente está vivendo grandes guerras de novo, a gente que trabalha com refugiados, né? E daí, olha a minha alegria de ter a Miriam aqui trabalhando, porque a gente, né, a Meire também, que é uma colega do grupo, que estuda refugiados, atende refugiados, eu vejo que é uma clínica muito atual, escutar os efeitos das guerras nas vidas das pessoas, no sofrimento das pessoas. E a gente está vivendo isso hoje a todo tempo, né? Desde enfim, as últimas guerras que a gente tem visto na televisão, desde a guerra da Síria, né? E elas estão se apresentando cada vez mais repetidamente na história, né? Então, acho que pegando um pouco o movimento né, da reprodução do capital, da lógica do capital também, as crises são cada vez mais constantes, as guerras são cada vez mais constantes. E eu acho que quando a gente escuta refugiados, a gente escuta também os efeitos disso, né? Que é ter que se desenraizar da terra, do território, da história, para poder garantir a vida em outro lugar. Então, acho que tem uma potência muito grande aí na escuta, né, dos refugiados. Eu achei muito interessante quando tu faz a tua análise do nosso contexto social e político a partir das guerras. Então, eu vejo uma atualidade muito importante nisso. Isso me faz pensar, Miriam, como que a gente organiza, né, nós psicanalistas, os recursos para que a gente possa ler o social, para que a gente possa ler a política e para que a gente possa situar a nossa clínica a partir disso. Achei muito interessante quando tu trazes também que a gente precisa pensar numa clínica situada. E a clínica situada tem a ver com território e que corpo pode ser território, né? Corpo é território, o lugar é território, né? Isso me faz pensar, eu acho que como questão para a gente, quem sabe, né, voltar ao debate amanhã aqui no simpósio, como tem sido a formação situada do analista. Né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, porque assim, como é que a gente forma a nossa visão de mundo? Como é que a gente se situa na política? Como esse analista se forma clinicamente e como que ele se situa politicamente também nessa. Então, o que é? Quais são as bases dessa formação situada do analista? Eu acho que isso é importante. Acho que quando tu traz uma leitura aqui, né, de guerra, uma leitura do movimento do capital, eu acho que tu estás trazendo para a gente uma certa lógica, né, de como a gente está reproduzindo a nossa vida nesse atual momento da nossa história. Então, o que a gente precisa ler? História, ciência política, né? Eu acho que essa é uma questão, porque eu acho que isso também remete a como a gente pode pensar as nossas intervenções na clínica, porque essa é uma questão que eu discuto muito com o meu grupo também de pesquisa e de extensão lá na universidade. Se, por exemplo, é importante eu saber da cultura do outro para que eu possa atender o outro. Será que é importante que eu saiba como é que é viver num território periférico para atender um periférico? Será que é importante eu saber como é que é a cultura do afegão para eu atender um afegão?
na clínica, né? Essa é uma questão sobre a qual a gente se debate. Se saber da cultura e das condições do outro importa para a nossa clínica, se isso tem efeitos na nossa intervenção, né? Então, é uma questão sobre a qual a gente está se debatendo lá, se debatendo, pensando, estudando, refletindo, né? E então, eu acho que tem essas questões, porque eu acho que isso não é sem interferências na nossa prática, no nosso método, né, de intervenção. Então, como incluir isso no trabalho? Isso faz a diferença? Não faz a diferença, né? Eu acho que um outro ponto que tu trazes e que me chama muita atenção, e eu acho que nesse sentido a clínica com refugiados e imigrantes nos ajuda muito a pensar o que é atender, o que é poder acolher alguém na clínica, porque às vezes para trabalhar com vulnerabilidade tem isso, né? Tem uma dimensão do acolhimento nesse atendimento. O que é a gente acolher alguém tendo que verdadeiramente acolher a diferença radical do outro? O que é a gente escutar alguém quando a gente não tem nenhum encontro numa referência simbólica para esse atendimento? Né? Então, acho que são impasses que vêm para o nosso trabalho clínico, e acho que esses impasses eles têm a ver com técnica, com manejo de trabalho, né? Com manejo da transferência, para que a gente possa, inclusive, pensar a direção de trabalho. Né? O que eu quero quando eu atendo um refugiado? Eu quero que ele se integre? Será que eu tenho que querer alguma coisa ou não, né? O que eu posso, enquanto psicanalista, quando eu atendo as vulnerabilidades e as diversidades na minha clínica, né? Que não precisa necessariamente ser o consultório, né? Mas que pode ser na rua, nas instituições, na saúde pública, né? Numa articulação com as políticas públicas. Então, acho que assim, a tua reflexão me faz pensar isso. E eu gostei muito, Miriam, da ideia dos monstros, né, que tu trazes. Então, achei uma metáfora muito feliz, né? Fiquei pensando que entre vampiros e zumbis, né, o que pode o psicanalista, né? Como é que ele se situa nisso? Como ele lê essa realidade e como ele maneja a sua clínica aí nesse trabalho. Então, acho que são algumas coisas que eu pensei, teria muitas coisas, né, para poder, quem sabe, né, continuar uma conversa contigo. Na tua fala também, Miriam, me vem muito assim a importância da gente fazer pesquisa em psicanálise, né, com esses temas. A gente falou, acho que na minha fala, né, na fala da professora Kátia, na mesa de abertura, o quanto que é importante que a gente faça essas pesquisas na universidade. Eu acho que hoje a universidade pública, especialmente, que investe em extensão, né, que investe na pós-graduação, a importância da gente poder produzir a pesquisa em psicanálise, no 1 a 1, né, mas ao mesmo tempo conectada a esse campo social e político que se coloca. Então, eu vejo assim, fundamental que a gente possa não só fazer as pesquisas, mas que a gente possa fazer a difusão desse conhecimento e, ao mesmo tempo, a transmissão disso que a gente aprende, né, nesses contextos. Eu acho que se realmente, assim, se não fosse a universidade, as políticas públicas, eu acho que talvez a gente tivesse ainda muito fazendo a nossa clínica particular, né? A clínica para os vampiros, e a gente, né, que alcance a gente teria para aqueles que não podem ter acesso. Eu tenho apostado muito, né, em a gente manter a possibilidade de uma escuta para quem, na vida concreta, dificilmente tem espaços para que essa escuta aconteça. Por isso a importância de estarmos, né, através da extensão e da pesquisa na universidade, inseridos em espaços que não têm psicólogos pagos, sustentados pelas nossas instituições ou pelo Estado e que possam escutar as pessoas que sofrem, né? E como é importante a gente poder escutar essas diferentes modalidades, né, de sofrimento e articular sobre, pensar, refletir sobre elas,
porque eu acho que isso faz a gente avançar com a nossa psicanálise. Miriam, muito obrigada. Acho que tu traz discussões muito interessantes, né, para o nosso trabalho, e tenho certeza que a gente vai retomar amanhã, né, as tuas provocações, as tuas elaborações. Muito obrigada. Eu vou te passar a palavra, não sei se tu queres fazer algum comentário, alguma consideração. Não, eu agradeço demais aqui, acho que você fez várias pontuações que eu acho importantíssimas. A direção do tratamento, né, não é a mesma, né, e não é a mesma para cada um. Então a clínica ampliada tem uma direção X. Não, depende, né, depende do território, depende do caso, né, do caso clínico político, como a gente gosta de chamar, né. Então, eu acho que é bastante importante ir escrevendo, né, ir registrando para que isso se torne algo que faz parte do corpo da psicanálise, que, né, quem está se formando, né, se tornando psicanalista, leiam esses casos, leiam essas outras formas de abordagem, leiam essas outras dimensões dos conceitos fundamentais, né. Então acho isso bem importante. Acho que essa questão, se você tem, a questão da formação acho fundamental, né. Uma coisa é o tripé lá que o Freud falava no século passado, com pessoas, em geral, que tinham, naquele momento, uma, hã, uma leitura muito geral das várias ciências, das várias culturas. Hoje a gente tem uma coisa muito especializada, né, eu acho que não dá para ser especializada. A psicanálise, ela está junto com as ciências sociais, com a filosofia, né, é só ler Freud, Lacan, Winnicott, eles sempre se referem a outros saberes, né. Então eu acho que, é um risco o psicanalista que só estuda o texto de psicanálise. E não está sabendo em que mundo ele vive, né. Então eu acho bastante importante, essa questão, que é um pouco diferente dessa outra que você fala: "Bom, mas eu tenho que saber como é o afegão para". Essa dá pano para manga, e eu nem vou começar a discutir, vou deixar vocês conversarem, porque mas são questões que têm que ser colocadas, né, porque isso se desdobra. Bom, eu tenho que viver, eu tenho que ser afegão para assistir um afegão, né, para ouvir um afegão. Então, seria estranho, né, você só poder, escutar os iguais, quando a escuta é pela diferença, né. Então, mas enfim, eu acho que são questões aí que ficam para a gente ir desdobrando. Então, novamente, eu agradeço aí imensamente essa oportunidade. Obrigada, Miriam. Pessoal, como é conferência, a gente não tem, né, o tempo do debate, acho que a gente retorna amanhã, convoco a todos a retornarem amanhã. Em termos de programação, agora a gente tem o lançamento de um livro, eu não sei se o nosso segundo livro chegou, Érico. A gente tinha previsão de lançamento de 2 livros agora. Rodrigo está aí? Oi, Rodrigo. Então, o Rodrigo trouxe um livro, eu também trouxe um livro lá de Curitiba, que, né, tem produção de vários colegas do GT, de psicanálise clínica ampliada. E na sequência a gente tem um jantar, né? Tu queres falar, Denise? Fale. A Denise é. Tá.
Tá, então, pessoal, a gente vai ter 20 minutinhos, segundo a Denise, para que a gente possa fazer a conversa ali rapidinho sobre os livros, e a gente tem o jantar por adesão, né? Se alguém quiser com a gente jantar, estão todos convidados. E amanhã a gente retorna a partir das 8h30 da manhã com as oficinas. Para as oficinas, a gente precisa de inscrições, então acho que dá para fazer ainda agora. Não sei se amanhã cedo, talvez ainda, né? Mas a gente tinha algumas vagas ainda. A gente tá com muitas inscrições online e poucas inscrições presenciais, né? Mas amanhã de manhã a gente retorna com as oficinas, sessão de posters, e às 11 horas a gente tem a primeira mesa redonda da manhã. Amanhã vai ser o dia de mesas redondas. E ao final a conferência sobre psicanálise e racismo, ao final do dia, tá? Então, espero vocês amanhã. Muito obrigada. Miriam, muitíssimo obrigada pela tua fala, pela tua presença, pela tua troca. Espero que a gente siga trocando, tá? E, colegas, obrigada. Até amanhã. Então.